Primeira experiência com a internet. Epá, já nem me lembro. Isso foi algures na empresa. E tínhamos, eu lembro-me, estava na Diageo, pai, nós tínhamos e-mail. E entretanto os clientes ainda não tinham e-mail. Portanto, querias começar a usar um meio de comunicação, um canal de comunicação, que entretanto o teu próprio cliente muitas vezes não tinha acesso. Sei lá, Johnny Martins não havia o e-mail de uma pessoa, de um chefe de departamento, havia o e-mail do departamento. Ou seja, ainda estavas a mandar e-mails, ou nem possibilidade de mandar e-mails, ainda mandavas faxes e coisas deste género. Depois começaste a ter internet em casa, com o modem 56K, à la Spectrum, que era brutal, demorava imenso tempo. Eu lembro-me, ainda na faculdade, tinha um amigo meu que passava noites inteiras a fazer o download de imagens do tempo, do clima. Estás a ver? A fazer os mapas que tu hoje tens em qualquer lado. Passava uma noite inteira para ter um mapa, pá, mínimo, com meia dúzia de capas. Era brutal, pá. E eu na altura dizia, pá, mas porquê tu queres isso, pá? Ainda estar esta cena, hein, mano? Portanto, isso foi, pá, a primeira experiência que eu tive era basicamente isso. E era e-mail. Pá, eu, se calhar, comecei a identificar essa necessidade muito no início. Ou seja, em 99, eu já fui fazer um curso na Católica, um curso de executivos, que foi o primeiro curso de Internet Marketing, se quiseres, que houve em Portugal. E basicamente fiz um de Internet Marketing, que era o Intercat, e depois fiz um que era o CAGE, que era mesmo de internet. Ou seja, um era basicamente virado para Internet Marketing e e-commerce. Só para teres uma ideia, e-commerce nessa altura, a designação que se dava era montras virtuais, e eu tenho os apontamentos para provar isso. E depois, como ainda não conseguia perceber qual era a relação entre a base de dados e uma página de internet, fui mesmo fazer a parte técnica. HTML, ASP, Active Server Pages, que é uma coisa que hoje quase não se usa. O Flash acho que ainda nem existia nessa altura, se existia estava mesmo no início. Sites em Flash era era a loucura da coisa. E basicamente, porque é que eu fui fazer isto? Eu estava em vendas, e fui fazer isto porque disse assim, epá, o meu próximo passo para eu passar para diretor comercial, eu tenho que ter este canal de vendas, que é o e-commerce. Portanto, estás a ver, isto foi em 99, 2000, portanto fiz 99, 2000, 2001, que foi os cursos, pá, e estava numa perspectiva de já pertencer ao e-commerce nessa altura, coisa que ainda hoje ainda está a evoluir. Essa foi a minha primeira experiência profissional à séria, onde eu identifiquei, bem, isto a internet vai ser o máximo. Como é que nós estamos? Epá, isto vai ser como tudo, ou seja, vai ser um Black Swan. Eu diria Black Swan no sentido em que, ou seja, isto é o evento disruptivo da internet, eu acho que ainda está a acontecer. Ou seja, não é que ainda não tivéssemos visto nada, mas é a mesma coisa que o sucesso. Quando o Tim Berners-Lee inventou a internet, a DARPANET, quando depois se expandiu para as universidades, se alguém dissesse, olha, daqui a uns anos vai haver uma coisa que é o Facebook, que é uma rede social e que vai ser o terceiro país do mundo em termos de população, não é? Se contarmos o número de fãs como população, pá, ninguém acreditava. Se eu dissesse agora o que vai acontecer daqui a 20 anos ou a 10 anos na internet, pá, tu ias dizer que este gajo é completamente maluco, ok? Portanto, desde a internet, ou seja, ser ubíqua, ou seja, estar em todo lado, tu não precisares ter acesso à internet, a internet estar no ar, não é? Até, sei lá, todo o tipo de coisas que uma pessoa possa imaginar com a Internet of Things, ou seja, todas as coisas estarem ligadas, não é? Portanto, a internet deixar de ser a net onde nós surfamos, de ser a social web, para ser a internet onde está tudo, estás a ver? Quer os sítios físicos, quer os sítios digitais, é impossível perder. E mesmo, inclusive, hábitos de consumo, acho que estás a par, por exemplo, uma das coisas que eu estudo é a parte do social consumer. Se formos a ver a teoria académica sobre social consumer, existe um paper com uma definição de social consumer. Okay? Portanto, ainda é preciso definir isto. E o social consumer somos todos nós, ou seja, é uma coisa que
não é preciso vir nenhum académico e dizer que existe um social consumer. É preciso provar que ele existe e caracterizá-lo e por aí fora. Mas isso ainda não está feito, estás a perceber? Portanto, estás a ver ou seja, o espaço de progressão que ainda vai haver daqui para a frente. Vai ser uma coisa fantástica. Mas eu não sou futurista, hein? Eu faço foresight, mas não sou futurista. Portanto, nunca me dediquei a pensar nisto à sério, digamos assim. Senta-se em intelligence. Big Data. Acima de Big Data. Ou seja, tu tens dados, depois podes ter muitos dados, que é Big Data, ao fim e ao cabo. Depois, quando tu, ao fim e ao cabo, crunches, ou quando tu processas estes dados, passas a ter informação, ok? Quando tu compreendes esta informação, tens insights. Quando tu utilizas estes insights para tomar as decisões, seja decisões táticas, seja decisões estratégicas, seja desenvolvimento de estratégia pura, aí tens intelligence. Portanto, o intelligence são insights que tu podes acionar na tomada de decisão ou no desenvolvimento de estratégia. E a estratégia pode ser estratégia de marketing, estratégia de comunicação, estratégia de negócio, tudo o que nós quisermos. Isso é o core. Sendo que, com o intelligence, serve de suporte depois para estratégia, para inovação, porque também serve para identificar oportunidades de inovação e para aí fora, e crescimento, desde growth hacking, técnicas de growth hacking ou iniciativas de growth hacking, até crescimento corporate, estratégia de crescimento all along, mergers and acquisitions, crescimento orgânico, crescimento por aquisição, por aí fora. As duas podem ser científicas, ok? Sendo que uma é baseada numa amostra que depois é extrapolada para o total da população, né? Portanto, faz uma amostra e extrapolas essas audiências que uma determinada amostra da população fez. E a outra é baseada na tua interação com o meio digital, que é muito mais fácil de medir neste momento. Mas hoje em dia, o que é que te impede verdadeiramente de tu teres uma set-top box em todas as casas e medir exatamente o que é que as pessoas veem, quando veem e por aí fora? Porque, afinal, o que é que garante, se tu entrares com a minha conta de Google e eu estiver a ir pelo Google Analytics, imagina que é a minha filha que está a navegar com a minha conta. Também não está correto. Portanto, tens exatamente a mesma questão da televisão. Quem é que está a ver? Está a família toda ou estou só eu? Mas é a minha conta que está lá, por exemplo, o Netflix, não é? Imagina, eu tenho a conta da Netflix, mas estou a ver eu, ou estão a ver as minhas filhas, imagina, por exemplo. Ou pode estar a minha mulher, mas é com a minha conta. Portanto, eu também sou uma amálgama dos gostos, ao fim e ao cabo, do household, não é? Do lar. Portanto, isso é uma coisa que estamos a ver só os prós do digital e estamos só a ver os cons, os contras da televisão. Isso não pode ser feito assim. Cada canal tem os seus prós e contras e tem que ser vistos dentro desse... Aliás, eu digo-te mais, e lá está, eu trabalho em intelligence, mas eu estou muito mais importado, muito mais focado na tendência em si do que propriamente no número. Estás a ver? Se a cota da audiência, o share of voice é 74,5 ou se é 74, não é o que me interessa mais. O que me interessa é, ok, a cota está a aumentar, está a diminuir e 70% é o quê? São 3/4 do total da população que está a ver isto. Isso é que me interessa, estás a perceber? Mais do que propriamente o número em si. Analisar os números em si chegas a um ponto em que estás 100% errado em vez de estás 80% certo. Estás a perceber? Isso não ajuda ninguém. Eu acho que já acontece, se calhar não acontece numa medida tão granular. O que é que eu quero dizer com isto? Não acontece, ou seja, não são analisados tantos perfis de pessoas, ou seja, lá estás a partir de uma amostra, mas tu sempre analisaste as amostras, sempre analisaste audiências e de acordo com as audiências tu dás daquilo que as audiências querem. A questão é que o modelo de negócio é completamente diferente. Enquanto que tu Netflix estás num long tail, portanto tu queres o conhecimento do específico de uma pessoa ou de um conjunto pequeno de pessoas e dar-lhe isto, por exemplo, pessoas que gostam de corridas de Fórmula 1, ok? Ou, se quiseres, pessoas que gostam, agora não sei o nome do desporto, aquele no gelo, curling, exatamente, obrigado. Aí estás a ver, ainda é um número mais específico de pessoas e tens um grupo de pessoas muito bem, mas tens que perceber muito bem quais são o que é que eles querem, quais são as suas necessidades, o que é que eles gostam de ver. Enquanto na televisão tu queres identificar o meio, queres identificar qual é a pessoa média que gosta de uma quantidade enorme e que é visto por uma quantidade enorme de pessoas. Não é? Portanto, o produto médio, não é?
ou que mais facilmente tem uma larga audiência, que é para chegar a um maior número de pessoas. Porquê? Porque o modelo está todo baseado em vender publicidade. Não interessa chegar a muitas pessoas, não interessa, entre aspas, a qualidade. A qualidade é o que o consumidor diz que é. Se aquele conjunto de pessoas diz que aquilo é bom, então aquilo é bom. E então vamos vender publicidade para essas pessoas. Portanto, tens que medir aqui sempre muito bem, mais uma vez, os prós e os contras das duas. Não vou por aí. Acho é que tem a ver com as vicissitudes dos dois canais. Não podes ir por aí. Porque mesmo o digital, muitas vezes o digital é usado pelas empresas como um outbound. Basicamente o que nós estamos aqui a discutir é estratégia de marketing, pull ou push. Push, estás a empurrar pelo canal, e pull, estás a puxar pelo consumidor, ou seja, estás a garantir que a procura aparece, não é? E isso tanto pode ser feito num canal como noutro. Agora, tens mais ferramentas no digital para fazer inbound? Talvez, com um conhecimento mais aprofundado, mais granular, podes ir buscar. Mas isso não quer dizer que as empresas o façam, porque há muitas empresas que utilizam o digital, e parafraseando aqui o professor Luís Modinho, vómito. Ou seja, estás basicamente a mandar informação, estás a utilizar aquilo exatamente como o paradigma anterior, que era, bora lá contactar as pessoas, não quero saber o que é que elas querem, eu estou-lhes a dizer o que é que elas querem, o que é que eu acho que elas querem ouvir. Ou nem isso, eu estou a passar aquilo que eu quero que elas ouçam, que eu lhes quero dizer, e não aquilo que elas querem ouvir. Se calhar assim dá mais correto. Eu diria que está verde na falta de conhecimento. Acho que já se percebeu a necessidade, acho que muitas empresas estão inclusive a ultrapassar as próprias agências que deviam estar a liderar o processo e que não estão, porque estão agarradas em um modelo tradicional de publicidade. Ok? Portanto, isto aqui já estou aqui um bocadinho a mudar o tema, mas é um tema que também é muito querido, porque há empresas que têm dentro de casa já um conhecimento fantástico, e quando vão discutir com as agências já têm um conhecimento por vezes superior ao conhecimento das agências, mesmo no digital. Portanto, eu não digo que isso esteja... o verde é muito já relativo. Ok? Agora, é assim, pode-se fazer melhor? Pode, mas lá está, isto é um processo de transformação, portanto não dá para dizer estamos aqui ou estamos ali, ou seja, eu acho que, e mesmo em Portugal, comparando com outros países, não acho que estamos atrás. Isso lá está, a questão da internet veio democratizar o conhecimento, e eu acho que nós temos aqui pessoas tão boas como tens pessoas em Inglaterra e para fora. Aparecem projetos mais interessantes em Inglaterra? Aparecem. Porquê? Porque a escala do mercado é superior, os budgets são superiores e por aí fora. Se estivesse a trabalhar com empresas portuguesas, obviamente tem uma escala mais pequena. Se estivesse a trabalhar com multinacionais a nível internacional, como eu trabalho, aí estás à vontade. Okay? Aí estás a trabalhar com budgets tão grandes como os outros países. E aí, obviamente, aparecem projetos muito mais interessantes. O Brasil é complicado, porque o Brasil é um mercado muito protecionista. Muito protecionista. Em tudo. Ou seja, como tal, alavancares a língua portuguesa para o Brasil é sempre muito complicado. O Brasil não nos dá a escala que as pessoas poderão pensar. Se tu tentares entrar no Brasil em qualquer área, seja alimentar, seja tecnológica, digital, marketing e por aí fora, mesmo criativo, o Brasil tem pessoas altamente criativas, a indústria criativa no Brasil é muito, muito forte, é super difícil entrar lá, mas se fores com um produto alimentar tens exatamente o mesmo problema, e eles são protecionistas por natureza, ok? Eu não estou a dizer que nós também não sejamos, mas nós, como um povo, somos muito mais abertos, não é? em termos de Portugal. Se fores para a Inglaterra tens exatamente os mesmos problemas, sendo que se tu fores bom em Inglaterra, eles reconhecem-te o teu know-how, reconhecem o teu profissionalismo, e a partir daí és um deles, e aí a partir daí não tens problemas a entrar, porque é ligeiramente diferente. Agora, lá está, é difícil tu provares, por vezes, que és tão bom quanto eles, porque tens projetos com uma escala muito menor, com budgets muito menores. Agora, se tu me disseres assim, os portugueses são growth hackers. Porquê? Porque estão sempre a fazer o mesmo do que se faz lá fora, às vezes até melhor, com budgets que são infinitamente menores. Portanto, às vezes,
eu dou imenso valor aos portugueses. Não é por acaso que tu, português, chegas à Inglaterra e normalmente brilhas. Ou chegas a Espanha, ou chegas ao Brasil, ou chegas ao Luxemburgo, e é sempre fantástico. E aconteceu isso comigo. Portanto, quando fui para a Inglaterra, eles chamavam-me o Black Horse, porque era o tipo que vinha de trás e aparecia sempre com a solução. Quando eles bloqueavam no processual, havia sempre um tipo que pensava um bocado fora da caixa e dizia: não, mas por que não fazemos assim? Eles: como é que nós não pensamos nisto? Bora lá! E às vezes vinham falar comigo mesmo áreas que não tinham nada a ver. Tá? Portanto, alavancar a língua portuguesa é uma boa ideia, mas não é fácil. Em Angola tens o mesmo tipo tens proteccionismo também, ou seja, tens altas taxas à importação. Portanto, se fores para lá e estiveres lá e gerares valor lá, muito bem. Se fores lá gerar valor e tenta repatriar os lucros de Angola para Portugal, e vais ver que é difícil. Estou a falar legalmente, atenção, portanto, até assim é muito complicado. Às vezes tenho que ir à Espanha, se for uma empresa, às vezes tenho que ir à Espanha para te aproveitarem uma coisa de, não digo de 1 milhar de euros, mas já me aconteceu 5 milhares de euros ir à Espanha para aprovar. E atenção, estás a falar com uma pessoa que está há mais de 10 anos a trabalhar em Competitive Intelligence, que é uma área que não é mainstream ainda, embora não seja propriamente nova. Nasceu nos 80s, quando começou a entrar para a área de gestão propriamente dita, assim como o Design Thinking começou nos 90s, mais coisa menos 80s, 90s. E a questão é exatamente essa, estou a tentar vender e tenho a mesma resistência, inclusive, que tens em Inglaterra. Ou seja, eu sou o share da Skip cá em Portugal. Nós temos, por exemplo, quando existem surveys a nível internacional, Portugal é dos países que mais responde. Portanto, ou seja, percebes o que eu estou a dizer? Está verde, mas nós estamos lá, ou seja, nós não estamos a ficar para trás. Eu acho é que estamos tão verdes às vezes como outros países. Agora, lá está, é difícil fazer projetos tão bons porque às vezes não tens o budget e não tens a necessidade, não tens a escala que te obriga a trabalhar com plataformas superiores em termos de tamanho e por aí fora. Portanto, tudo isto limita o teu crescimento. Mas não acho, voltando ao tema anterior, não acho que estejamos verdes por aí. Vídeo, YouTube, muito, e Netflix. E televisão, mas sempre nos canais onde vêm quase sempre em A5, nunca vêm em live, quase. Porque sei lá, vais ver os Patrulha Pata, vais ver os episódios todos do Patrulha Pata, não estás a ver, ou seja, elas já não se limitam ao que está a dar na televisão como nós nos limitávamos, ou seja, nem sequer consideram a hipótese de estar à sexta-feira à noite e ver aquele programa. Aliás, o único programa que elas veem em live é o Masterchef, porque adoram, e que é o Júnior, Masterchef Júnior. E aí sim, porque querem ver tipo live, porque é quando está a acontecer, não é? Mas mesmo assim, se eu disser, olha, vem amanhã, é só aquela gerir a ansiedade do ver amanhã, porque já sabem que existe, mas não é por aí. Depende, porque o que a televisão te dá, neste momento, é awareness, puro e simples. Quando tu precisas de chegar a muitas pessoas em pouco espaço de tempo, aí se calhar tens que usar mass media, não é? Tens que ir para a televisão. Se tu quiseres ter um contacto com mais qualidade e começar a trabalhar a conversão, aí já tens que ir para o digital. Ok? Agora, depende muito do modelo onde tu trabalhas, depende muito do produto, serviço que estás a vender. Portanto, isto, mais uma vez, não é líquido, porque há muitas pessoas que ainda veem televisão. Eu não vejo quase televisão nenhuma. Vejo um episódio do Netflix à noite, antes de me deitar para desligar, né, para fazer o shut-off do trabalho. Vejo jogos de futebol em direto, porque lá está, eu tenho interesse em ver em direto, depois já deixou de ser notícia, e por vezes as notícias. E that's it. Não estou a ver. Agora, se me quiserem impactar através da televisão, é difícil, é muito difícil. Mas lá está, a própria televisão tem o seu canal digital também.
né? Portanto, também podes ir por aí. Agora, vais ver os anúncios, vais ver os filmes, depende, se fores obrigado a ver, né? Se para teres acesso àquele conteúdo tiveres que ver ali os 3, 5 segundos iniciais, se calhar é por aí. Mas lá está, mais uma vez, estás a forçar. Eu sou um adepto sempre do pull, sendo que, obviamente, há sempre lugar para o push. E acho que se conseguires fazer o 50-50, isso é sempre o ideal. Tens de ter em igual peso e tens que elevar o peso dos dois, né? Com o 50-50, mas elevar o peso dos dois e conseguir estar no sítio e ao mesmo tempo estar a puxar as pessoas para... Agora, depende muito. Isto é daquelas coisas que não há uma fórmula, depende mesmo muito do produto que estás a vender. Mas tu podes fazer o skip na mesma porque depois agarras-te ao telemóvel naqueles 15 minutos. Portanto, hoje em dia, tu estás a forçar o consumidor a ver o que tu lhe queres dizer, quer dizer, está gasto, ou seja, percebes? Eu acho que a discussão não está no canal, a discussão está no pull-push. Tu tens que ter lá o produto, o serviço disponível no canal, mas por outro lado tu tens que garantir que o consumidor vem saber o que quer sobre ti. Até porque voltamos à questão do social consumer. O social consumer é o consumidor que quando chega para comprar qualquer coisa, já sabe tudo sobre o teu produto e sobre os concorrentes. O vendedor desse produto normalmente está em inferioridade. Porquê? Porque ele não sabe tanto daquele produto ou daquela linha de produtos dos concorrentes, a não ser que venda só um produto, né? Mas hoje quase não existe. Né? Portanto, ele está sempre em inferioridade. Percebes o que eu estou a dizer? Portanto, há cada vez mais o que eu chamo o Business Consumer Divide, que é, por um lado, tu tens os consumidores a falarem entre eles e a recomendarem as coisas e por aí fora, e do outro lado tens as empresas a falar para estes, mas estes aqui não estão nem aí, nem sequer estão a ouvir. Portanto, estás a falar, é a mesma coisa de eu chegar aqui com o megafone e estar a falar no meio da rua. As pessoas dizem, quem é aquele tipo a fazer barulho? Mas não vão ouvir porque, mesmo que ouçam o que eu estou a dizer, não interiorizam, portanto não adianta. Portanto, tens que sempre, e isso é bom porque vai forçar com que tu tenhas conteúdos bons, conteúdos relevantes, e o que me leva à outra área que eu gosto imenso, que é a parte de design thinking, né? Tu tens cada vez mais criar empatia com o consumidor, perceber o que é que ele quer, quais são as necessidades dele, quais são os jobs to be done que tu queres, ou que o consumidor quer que tu faças por ele, ou que ele te aluga, né? E de acordo com isso, dar-lhe o que ele quer, ou seja, acabou o business consumer, agora é tipo... Consumer to consumer. É consumer to business to consumer to business to consumer, ou seja, isto está tudo ligado, estás a perceber? Portanto, ou tu tens um value proposition muito bom, não é? E que está de acordo com o que as pessoas querem e que evolui, portanto, hoje não dá, estás a ver? Tipo, porque é que a Kodak foi à falência? Porque basicamente ficou no negócio do filme, e o negócio do filme era um negócio que ia acabar, porque as pessoas querem ter as fotografias, é uma questão de conveniência, nem todos somos os fotógrafos profissionais, se calhar preferem o filme, porque tem muito mais detalhe do que tem o digital e por aí fora. E tem toda aquela, é como um vinil, eu já fui DJ, portanto, o vinil tem um tato, tem uma experiência diferente do que tem do que tem os CDs, e hoje em dia já nem tocas com CDs, já tocas com computador, com fecheiros digitais. A qualidade da música, esquece, a conveniência depois sobrepõe-se, porque entre ter três tipos que vêm contigo a cartar os vinis, levas o computador debaixo do braço, tocas do iPad quase. Não morreu, mudou. Muito. Isso é a transformação digital. Sim, morreram muitas editoras. Agora as bandas estão muito mais a falar com Mudou o modelo de negócio. Sim. Atenção, o modelo de negócio antes era vender discos, hoje é vender concertos, hoje é vender experiências. Sabe? E como mudou ao fim e ao cabo o modelo de negócio, as empresas vendiam vinil ou que fabricavam vinil, obviamente, decrescem. As que fabricam CDs, decrescem. Mas aquelas que estão, ao fim e ao cabo, que conseguem vender digital, Apple, por exemplo, aí, essas nunca tiveram tão bem. Portanto, ou seja, a indústria não morreu, a indústria mudou.
O problema é que a maior parte das empresas não sabe analisar indústrias, não sabe analisar ambientes externos e não sabe analisar os concorrentes e não sabe analisar os modelos de negócio. Como tal, está completamente no mato sem cachorro, como dizem os brasileiros. E esse é o problema principal. Isto que eu estive aqui a descrever é o Competitive Intelligence. É como é que tu fazes sentido o ambiente competitivo, identificando estas oportunidades e ameaças todas, para ao fim e ao cabo desenhar a tua estratégia e tomar as decisões certas ao longo do processo. Não é? Porque isto é um processo contínuo, não é? E ao fim e ao cabo precisas ter, em dados pontos no tempo, precisas ter uma análise mais robusta, chamamos assim, um momento no tempo, mas mais completa. O que está a acontecer, isto tudo que eu estou a descrever, é ao fim e ao cabo a transformação digital. Tu tens um social consumer que mudou completamente qualquer indústria que tu possas imaginar, todas as indústrias, B2C, B2B, whatever, ok? E basicamente este social consumer gera um social business. E basicamente o que as empresas ainda estão no traditional business. A mudança do traditional business para o social business, isto é que é a transformação digital. Não é, eu agora vou implementar uma nova plataforma de CRM, ou vou fazer social CRM. Não é, isso não é a transformação digital. A transformação digital é tu transformares o teu negócio do modelo tradicional, chamemos assim, do consumidor tradicional, para o novo social consumer. Que basicamente é um consumidor que já não está... Desculpa a expressão, para não aturar grupos, né? Eu não quero que este tipo fale comigo, eu quero falar com ele, eu é que falo com ele e ele tem que me responder. E se ele não tiver os canais abertos, digitais, não é? Seja qualquer, pode ser a televisão. Se eu não tiver lá um botãozinho em que me permite carregar e dizer assim, deixa lá ver as especificações todas do produto, que eu durante o filme eu não consigo perceber o que era aquilo. Okay? Como é que aquilo se utiliza? Quanto é que aquilo custa? Onde é que está à venda? Posso comprar já e para fora? Não é? E se tu não tiveres esses canais todos, e não comunicares em omnichannel, que é já eu depois outra parte, não adianta. Mas lá está, estás a ver? Tipo, não é a questão do canal, é a questão da empresa e da transformação que esta empresa está disposta a fazer para acompanhar o consumidor, que no fim de tudo é a única razão para que uma empresa exista. Não é a empresa, não é o produto, é o consumidor. Estás a ver, sei lá, um consumidor de Coca-Cola, como é que ele mudou e como é que ele agora se comporta? E como é que tu o atinges? A Coca-Cola faz sentido fazer televisão, porquê? Porque é para todos. Não é? Tipo, qualquer pessoa bebe, sei lá, dos 7 anos, 8 anos, 9 anos, até aos 90 anos, tu bebes Coca-Cola. Portanto, faz sentido utilizar a televisão porque estás a atingir uma quantidade enorme de potenciais prospects. Não é? Agora, depois como é que tu consegues convertê-lo? Já são outros 500 paus. E aí se calhar tens que ir, ou então, mesmo nos meios de comunicação massiva, tens de ter um canal que te permita fazer esta ligação. Eu acho que eles veem, eu acho que eles não sabem como é que hão de endereçar a estalada que eles sabem que vem aí e continuam-se a defender. É como as agências de comunicação e criatividade, é exatamente a mesma questão. Está bem, mas se eu ganho X milhares de euros a fazer um filme, para que é que eu me vou preocupar a fazer um filme para o YouTube que me vai custar só uns milhares de euros? Estás a defender a galinha dos ovos de ouro. O que eles não percebem é que a galinha dos ovos de ouro deixou de ser o filme da televisão e passou para o filme da internet. Quem os fizer muito bem também vai ganhar muito dinheiro. Só que tens que fazer essa mudança. Isto é uma mudança de mindset e é uma mudança operacional. Não é? Portanto, ou seja, e eu acho que são estes 3 pontos. Portanto, é a mudança de mindset, a mudança operacional e a velocidade a que é preciso fazer esta mudança. Portanto, antes tu vias uma coisa a acontecer, ok? Percebias o impacto dessa coisa, começavas a ver o impacto nos outros e tu ias a tempo de deixa lá ver o que é que os outros fazem e agora vou responder em cima, mas já vou responder bem porque já não vou perder tempo com isto, já sei mais ou menos qual é a resposta. Ou então tinhas CEOs que estavam lá durante 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos numa empresa, já tinham passado por ciclos positivos e ciclos negativos e sabiam qual era a resposta, sabiam o que é que vinha aí e já sabiam, quando isso aparecer, quando eu tiver os primeiros early signs de que aquilo vai acontecer, eu já sei qual é a estratégia que vou fazer. Hoje em dia tu não consegues, porque os ciclos, em vez de serem assim, são assim. Ou seja, tu, quando já estás a responder ao primeiro, já estás no segundo. Já está a começar o impacto do segundo, estás a responder ao primeiro. Isso não pode acontecer. Portanto, tens de ter um mindset que é, não sou eu a falar para as pessoas, são as pessoas que vêm perguntar e eu tenho que saber o que é que elas querem para lhes dar o que é que elas querem, não é aquilo que eu lhes quero dar. Não é com base na tecnologia, não é com base no produto, é com base no que elas necessitam. Ok?
isto é um mindset. A parte operacional é, eu tenho que ter como é que eu consigo saber estas coisas? Eu tenho que ter isto tudo montado, tenho que ter o intelligence que me permita desenvolver as estratégias e as decisões de acordo com isso. E depois, como isto é muito rápido, eu tenho que ter isto cada vez mais em tempo real, que é uma coisa que ninguém tem. Eu dou aulas de Competitive Intelligence e dou aulas de ferramentas de recolha de informação. Todos os cursos que eu dou, que por vezes, às vezes, têm interregnos de um mês, este ano vou dar para uns entre 10 a 15 cursos diferentes, não são todos de Intelligence, mas são, sei lá, destes 15 são 10 para aí, portanto são de mês a mês quase, e eu tenho que ir sempre ver todas as ferramentas, e eu dou por ver, sei lá, 20, 30 ferramentas, tenho que verificar todas as 30 para ver se passaram a ser pagas, mudaram o modelo de negócio, se ainda existem, se foram compradas por alguém, qual é o novo nome daquela aplicação, algumas são startups, coisas já deixaram de existir, portanto estás a ver, lá está, mais uma vez, é a velocidade, portanto tens de estar em tempo real, ou seja, não há hipótese, mas lá está, depende das pessoas, ou seja, tu tens a transformação digital das empresas e tens a transformação digital das pessoas em si. Por exemplo, eu já não uso papel, no dia tive que assinar uma coisa com uma caneta, não tinha caneta já, não ando com caneta já. E tinha a mochila, agora depois lembrei-me, tenho que lá pôr, porque tem que seja para assinar as folhas de pauta, tenho que precisar de uma caneta. Mas porquê? Porque isto permite-me, quando tomo notas aqui, chego a casa, já lá tenho no computador, já está sincronizado, não tenho que pegar no papel e arquivar, porque não tenho arquivos, né? E o meu escritório, neste momento é aqui, estás a ver? E podia estar aqui a trabalhar, a fazer outra coisa qualquer, a corrigir exames, ou a escrever um paper para o doutoramento, ou para fora, podia estar a fazer aqui. Portanto, tenho que estar sempre onde é que eu, portanto, não posso andar com os papéis atrás de mim. Mas a questão, a passagem do Facebook para o Instagram não é, eu acho que estamos a simplificar muito a dizer que é uma questão geracional, ou seja, que é uma questão de estarem lá os avós e eu não quero lá estar porque eles me podem ver e não sei o quê. Sim, isso acontece, exatamente, isso é o que eles verbalizam, mas lá está, se tu perguntares a qualquer consumidor o que é que ele quer, ele nunca te sabe responder. Se tu perguntasses a um consumidor nos tempos do cavalo se ele queria um carro, ele não sabia, nem sequer sabia o que era um carro. Ele dizia, eu quero um cavalo que coma menos, que beba menos água, que corra mais rápido e que faça maior distância, mas nunca te ia dizer, não, eu quero uma coisa com 4 rodas e um motor a combustão. Não é? Portanto, nós estamos exatamente nesse ponto. A questão, para mim, e lá está, isto tinha que ser cientificamente comprovado, não é só uma questão de gerações, é uma questão, inclusive, da própria evolução da comunicação. Tu passaste da comunicação escrita e cada vez mais estás a passar da comunicação escrita para a comunicação em vídeo e visual. Portanto, tu estás a passar para plataformas, de fotografia e de vídeo, que neste caso é o Snapchat, é o Instagram, é o Flickr, coisas deste género. Porquê? Porque as pessoas já não querem, para que é que eu estou a ler isto tudo? E a seguir tu vais deixar de escrever e vais começar a falar, que é as nossas plataformas da Alexa e por aí fora, como é que é, do Home, como é que é o da Apple? Apple Home, uma coisa que não sei. Ok? Portanto, ou seja, é mais a evolução da própria comunicação em si do que esta coisa do eu não estou lá, isso é a desculpa quase, está a ver? É aquela coisa que é aquilo que eu digo que justifica o meu comportamento. Mas acho que não é isso realmente, acho que os miúdos são a ficar, é muito mais giro, pá. É muito mais giro pôr a minha fotografia, pôr aqui uma coisa de uma gata do que, ou é a questão dos emoticons e dos emojis. Porquê é que tem tanto sucesso? Porque, bem, em vez de estar a escrever carro, põe lá um carro, é giro, comunica, é muito mais fácil há aqui e isso está comprovado cientificamente, que é a questão do attention span, ou seja, tu tens 7 segundos de attention span, quer dizer que tens menos, ou seja, consegues estar menos tempo concentrado com um peixe aquário de um goldfish. Isso é assustador. E se qualquer um de nós, fizer o exercício de quando está a ver, ou está em social media, está a analisar, quando tu estás a passar, começares a ler um artigo, muitas vezes tu deixas o artigo a meio e dizes, eu guardo isto, e nunca vais ver porquê, porque estás com esta coisa do o fear of missing out, o que é a outra coisa, ainda não vi, deixa lá ver aquilo tudo, e tu não estás com atenção, tu estás só a fazer o browsing da coisa. Portanto, tu vais ter que arranjar novas maneiras de comunicar que sejam cada vez mais eficientes, que consigam realmente comunicar
num menor espaço de tempo e de uma maneira mais impactante. Isso é um desafio enorme. Há vários que fazem esse claim, ou seja, o que é que eu estou a falar? Quer a campanha do Trump, quer a campanha do Brexit foram influenciados por uma empresa que se chama Cambridge Analytica e que basicamente o que essa empresa faz é, com base em dados que primariamente recolheu do Facebook e que depois que enriqueceu, quando isso ainda era legal, hoje em dia já não era possível fazer e não está disponível, depois enriqueceu com base de dados e depois fizeram um perfil baseado num modelo que é o modelo Ocean, o O é para Openness, o N é para Neuroticism, para fora. Se utilizares este modelo Ocean, tu consegues fazer um perfil das pessoas, dos votantes, e depois consegues fazer mensagens targeted para cada uma delas para mudarem o sentido de voto. Portanto, isso foi feito quer na Trump, quer no Brexit, que é um facto, são duas campanhas que tu dizias que não iam ganhar, ou não estavas à espera que ganhasse exatamente o lado oposto, e eles ganharam. Okay? Portanto, tu vais conseguir fazer ouvir. A questão é, eticamente, em que ponto é que tu vais estar. Ou seja, tu até já conseguiste comunicar eficientemente. A questão depois levanta-se outros problemas, que vai ser o problema da ética. E onde tudo isto nós estamos aqui a falar, vai sempre acabar no problema da ética, que é até que ponto é que os valores da nossa sociedade atual, não é? E mesmo a questão ética e legal vai ser respeitada. Depois este problema vai se expandir a questões como Artificial Intelligence, o que é que tu vais saber das pessoas, mesmo coisas que elas não sabem. A questão da Target, que identificou um lar onde havia uma pessoa que estava grávida e a única pessoa que podia estar grávida era a filha de 18 anos, que o pai não sabia, né? E eles basicamente identificaram isso porquê? Porque analisam o teu shopping basket e sabem que destes 25 produtos, se tu comprares no mínimo 6, acho eu, há uma probabilidade de 90 e tal % de uma das pessoas nesse lar estar grávida. Está a ver? E começaram a mandar cupões com produtos para grávidas para o lar, e o pai foi lá dizer: olha, desculpa lá, não mandei isso para a minha casa, parece que querem que a minha filha tenha filhos, né? E depois sabes a história, né? Ele foi lá pedir desculpa, depois eles pediram desculpa a dizer: não, olha, afinal a minha filha estava grávida, mas eu não sabia. Portanto, estás a ver o ponto, ou seja, voltando aqui ao início, isto vai dar problemas, ou vai dar questões a nível ético, a nível legal, uma coisa. Agora, lá está, desde sempre o que é que foi a publicidade? É basicamente uma sedução do consumidor, ou seja, é de alguma maneira vai acabar sempre no impactar e influenciar a decisão de compra do consumidor. Agora, depende até que ponto é que tu estás disponível para ir para exercer esse impacto. Hoje em dia, esse impacto está a diminuir muito, porque tu não consegues já chegar ao consumidor, porque o consumidor está aqui numa bolha, né, que era aquele divide que eu falei há bocadinho. Sendo que já houve, por exemplo, um jornalista que fez uma experiência com, tu deves saber isto, o restaurante fictício, em Londres, que basicamente chegou ao topo de TripAdvisor, que é basicamente uma coisa que tu utilizas quando escolhes um restaurante, né? Portanto, ou seja, também já há maneiras de dar a volta a isso. Portanto, lá está, toda esta questão, toda esta tecnologia depois vai estar sempre limitada à questão ética e legal que tu vais respeitar ou não. Não tenho, eu contigo, eu nunca olho para, é raro eu olhar para trás e estar a remoer as coisas, quer dizer, tiro os meus ensinamentos e para fora do que se passou, mas não sou obcecado não vivo no futuro, de todo, porque isso é muito mau, isso cria-te uma ansiedade enorme, e nunca vai estar certo, portanto é um zero-sum game, não é? Portanto é assim, não te consigo responder. Eu acho que pode acontecer tanta coisa, desde, por exemplo, para cada tendência há uma para haver uma tendência tem que haver uma contratendência. Até que ponto é que uma destas contratendências se torna a tendência maioral, sabemos assim, ou principal?
Isso tudo é impossível, é possível, tá a ver? Pode haver um backlash tão grande, por exemplo, estas questões de supervisão, de monitorização das pessoas e por aí fora, que tu chegas a um ponto que estás tão controlado, pá, que isto rebenta tudo, não é? Seria um cenário, tá a ver? Eu faço cenário planning, portanto, em Competitive Intelligence, muitas vezes tu fazes cenário planning, e podes ir para um cenário desses, como podes ir para um cenário de, pá, vai tudo manter-se como está e isto vai começar a evoluir devagarinho. Estamos sempre e quando não, ou seja, voltamos ao mesmo, até depende dos limites éticos e legais, porque tu vais ter a capacidade de o fazer, é uma questão de vais fazê-lo ou não, mas antes também tinhas essa hipótese, por exemplo, se tu fores, sei lá, tu podes ser monitorizado na vida real, é mais fácil inclusive do que te monitorizar digital, é basicamente andar atrás de ti. Portanto, isso é ilegal, não é? Portanto, se isso for ilegal a nível digital, as pessoas fazerem stalking e andarem ou estarem a espiar, epá, então estás defendido, mas não estás tão defendido como estava antes. Só a técnica, ou seja, a tecnologia é que muda. Os serviços de inteligência de qualquer país têm à sua disposição tecnologia tão boa ou melhor do que aquela que nós temos. Mas hoje em dia, qualquer cidadão comum tem acesso à tecnologia que não tinha acesso antes. Portanto, hoje, eu se quiser, eu próprio estava a gravar esta entrevista sem tu saberes. Isso é ilegal. Lá está. Portanto, e antes eu não tinha hipótese de fazer isso, porque não havia monitorização, eu não tinha, o preço dessas coisas era caríssimo, portanto não tinha hipótese. Portanto, hoje nós, não é a questão do Estado estar a monitorizar as pessoas, é até que ponto é que as pessoas vão estar a monitorizar as pessoas. Mas está, voltamos sempre ao mesmo tema, que vai ser o tema ético e moral e legal. E isso é um desafio brutal, porque os nossos políticos não estão preparados para discutir digital. Alguns estão, eu diria que muito poucos. Mas lá está, é o power to the people. Até aqui as pessoas vão ter que, acho que, por isso é que eu digo que vai ser impossível, é impossível fazer futurologia. Tu consegues perceber quais são as tecnologias que vão estar disponíveis, isso é relativamente fácil de fazer, 50 anos à frente, e consegues só imaginar, mas é assim, os movimentos que as pessoas, como é que as pessoas vão adotar essas tecnologias, como é que os negócios as vão alavancar, o que vai ser possível através de ter uma capacidade de processamento muito superior, com o caso do Artificial Intelligence, o Singularity, que é o momento em que as máquinas vão pensar tão rápido quanto nós, ou ter uma capacidade de pensamento tão boa como a nossa, e depois que vão ultrapassar, não é? Pá, isso é que vai ser aí aí é que vai ser o ponto de disrupção, chamemos assim. Eu acho que quem disser sabe o que é que vai passar, só pode estar 100% errado. Pode apanhar umas coisas, mas vai ser muito interessante ver como é que as coisas vão evoluir.